Queridos amigos dessa casa bendita, em que nos acolhe nessa noite maravilhosa, em que estamos aqui unidos para falarmos do Evangelho, para falarmos de espiritualidade, de espiritismo, falarmos dessa doutrina maravilhosa, o Consolador prometido por Jesus, que nos trouxe Allan Kardec em 1857, e logo após o Livro dos Espíritos, com complementares em todas as suas obras. Tivemos também esta obra maravilhosa que iremos estudar esta noite. Estaremos estudando, que é o Evangelho segundo o Espiritismo. Na lição de hoje, nós iremos estudar um pouco sobre a indulgência. Indulgência, que foi uma mensagem belíssima, nos trazido por José, Espírito Protetor, Bordeaux, 1863. E antes de lermos e refletirmos sobre a indulgência, gostaríamos de tocar um pouco para vocês uma música para acalentar a alma, para entrarmos em sintonia com a espiritualidade maior, com os maiores da espiritualidade. E diante dessa mensagem que nos traz essa noite, essa reflexão que nos traz essa noite, nós iremos iniciar a nossa reflexão de hoje. Espíritas, queremos hoje falar-vos da indulgência, esse sentimento tão doce, tão fraterno, que todo homem deve ter para os seus irmãos, mas que tão poucos praticam. Nós vamos entender
que na realidade qualidades morais como a indulgência ainda são raros do ponto de vista da multidão, né, da massa, da grandiosa massa de espíritos encarnados na Terra, em que nós temos disponíveis aqui, estagiando a sua vida, né, a sua vida evolutiva, fazendo conosco essa viagem aqui na carne, encarnados como nós estamos. A indulgência é um sentimento tão doce, tão fraternal, que, como diz aqui, que todo homem deve ter para com seus irmãos, mas que tão poucos praticam. Quando nós pensamos em um sentimento tão nobre, é difícil pensar em indulgência sem pensar no amor, sem pensar na importância que tem o amor, a misericórdia, a caridade, todos esses sentimentos que nós, enquanto espíritas, estamos estudando com afinco para absorvermos esses conhecimentos, essa sabedoria e incorporarmos essa sabedoria em nossas vidas. Então nós vamos perceber que a indulgência é a caridade posta em prática. Todo ser que é indulgente, automaticamente esse ser ele está agindo com a caridade, está se dispondo ao próximo esse sentimento tão maravilhoso e tão sublime que é a indulgência. Nós vamos ver na vida de grandes seres, grandes missionários do amor, a indulgência sempre presente, a indulgência sempre constante, a indulgência sempre faz parte da vida dos seres que já atingiram a evolução moral, já são os chamados espíritos de escola, os espíritos superiores. Dentro da doutrina espírita nós vamos ver alguns nobres e grandes exemplos, como Chico Xavier, nosso grande Eurípides Barçanufo, Bezerra de Menezes e tantos outros que vieram dar essa lição à humanidade e ao movimento espírita de como é ser espírita, como é transmitir o conhecimento espírita, mas transmitir também bondade, indulgência, caridade, o perdão, benevolência, tantos outros sentimentos que fazem parte da existência desses seres. Nós outros que estamos no caminho da evolução, estamos a caminho buscando esta evolução espiritual através dessa doutrina bendita que nos traz esses conhecimentos maravilhosos, nós ainda nos colocamos à disposição dos trabalhos fraternos da Casa Espírita, dos trabalhos de caridade, dos trabalhos assistenciais, de cura, as reuniões mediúnicas, mas nós estamos ainda em exercício, nós estamos ainda buscando essa plenitude. E é muito importante estarmos focados, muito importante estarmos compenetrados no bem, compenetrados e desejarmos profundamente sermos bons. Que é a partir do desejo e a partir da vontade que nós vamos nos colocando à disposição da espiritualidade maior, que vai nos inspirando, que vai nos amparando e pouco a pouco nós vamos caminhando naturalmente para esse estado evolutivo. Prosseguindo aqui na lição, o item 16 ainda, e a indulgência não vê os defeitos alheios, e se os vê, evita comentá-los e divulgá-los. Oculta-os, pelo contrário, evitando que se propaguem, e se a malevolência o descobre, tem sempre uma desculpa à mão para os disfarçar. Mas uma desculpa plausível, séria, e não aquelas que, fingindo atenuar a falta, a fazem ressaltar com
com pérfida, astúcia. Então nós vamos perceber uma característica que era uma característica muito, muito grande. Chico Xavier, por exemplo, contemporâneo nosso, que viveu até pouco tempo aqui conosco, que é justamente de quando fica sabendo de algo que aconteceu, um defeito, alguma falta moral que algum companheiro tenha feito, ele não passa para frente, ele não divulga. Muitos de nós, às vezes, com a desculpa que queremos ajudar este companheiro, não, eu preciso comentar isso com as pessoas para que essa pessoa seja ajudada, porque ele está desequilibrado. No mais das vezes, o desejo nosso é pura e simplesmente propagandear esta falta alheia. Então é muito importante para nós espíritas aprendermos esta grande lição, não passarmos para frente, porque a partir do momento que a gente não divulga as faltas alheias desses companheiros, que eles fizeram de mal, de ruim, né? Ou no momento de desequilíbrio da alma, todos nós passamos por altos e baixos, uma vez que nós não somos espíritos ainda superiores. Então esse altos e baixo espiritual, né, dentro desse processo natural do ser no tempo e no espaço em busca da iluminação, é uma constante essas oscilações. Sabermos que nós também precisamos da caridade alheia, que nós também precisamos da compreensão alheia, logo, nós também precisamos compreender o próximo, dentro da proposta ética cristã em que o Cristo traz. Lembrando que o Evangelho é o código universal da conduta humana, o código que nos traz essa compreensão, essa importância de termos essa compreensão da importância da indulgência e de estarmos focados no bem. Neste momento eu gostaria de cantar mais uma música para vocês, uma outra música do meu CD Canções para a Alma, intitulada O Sol Interior. Haveremos de encontrar aquilo que nós procuramos dentro de nós mesmos. Na medida em que a vida em nossa consciência se expandir em novos termos, sentirás neste momento quanto a vida é bela, observando a natureza, pois penetraremos na essência da ciência que estuda a beleza do cintilar das estrelas que encantam, do despertar do sol em meio às sombras. Dispersam-se fluidos que emanam, todos para nós, e dentro de nós sóis hão de brilhar, nos dando a plenitude, tal como o lírio em plena primavera, desabrochar ao mundo
em mansetude aromatizar, nos plenificar, viver para amar. Então a felicidade invadirá o mundo e bem lá no fundo, bem dentro de nós, vamos receber todas as vibrações de amor e de paz, pois no meio do deserto sempre existirá para saciar aquele que clamar. A água que será um bálsamo de paz. Seguindo aqui com o nosso estudo, a indulgência jamais se preocupa com os maus atos alheios, a menos que seja para prestar um serviço, mas ainda assim com o cuidado de os atenuar tanto quanto possível. Não faz observações chocantes, nem traz censuras nos lábios, mas apenas conselhos quase sempre velados. Quando criticais, que dedução que se deve tirar de vossas palavras? A de que vós que censurais não praticastes o que condenais, e valeis mais do que o culpado. Ó homens, quando passarei a julgar os vossos próprios corações, os vossos próprios pensamentos e os vossos próprios atos, sem vos ocupardes do que fazem os vossos irmãos? Quando fitareis os vossos olhos severos somente para vós mesmos? Era como o Santo Agostinho nos ensinou em O Livro dos Espíritos, quando ele dizia que a cada noite ele procurava, antes de dormir, identificar o que ele tinha feito a alguém, se ele tinha ofendido alguém, se ele tinha feito algo não condizente com a moral, se o que ele fez magoou alguma pessoa, e no dia seguinte, identificando, e se ele identificasse na noite que ele tinha feito mal a alguém, no dia seguinte ele procurava se retratar daquilo que ele fez. Nós vivemos uma sociedade onde nós fazemos sempre um policiamento, né? Sempre estamos vigilantes para com as faltas alheias. Se alguém cai em algum tipo de falta, logo nós julgamos essa pessoa, às vezes impiedosamente, às vezes de forma ríspida. E o que nos diz a lição da indulgência é justamente isso. Será quanto que a gente vai decidir por nos observarmos melhor, os nossos atos, como a gente age, a qualidade da nossa vida, a qualidade dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, a qualidade da nossa vida moral? Então é muito importante
nós termos isso em mente. A proposta de Jesus há mais de 2000 anos atrás justamente foi isso, quando ele criticava sistematicamente os religiosos da época que viviam nos seus templos pomposos e cheios de pompas, não se misturava com as pessoas comuns. Jesus traz essa lição de que na realidade a verdadeira lição de religiosidade, de vivência cristã, está no íntimo da criatura. Então, é dentro de nós mesmos que nós vamos fazer o processo de iluminação espiritual. Nós sabemos, como os orientais já diziam, dentro do conhecimento da tradição oriental, hoje no Espiritismo nós falamos muito de lei de causa e efeito, que Kardec nos trouxe esse ensinamento, e André Luiz vai dizer também num dos seus livros um outro conceito ligado à causa e efeito, que é a ação, lei de ação e reação. Os antigos religiosos do hinduísmo, do budismo e tantos outros segmentos esotéricos espiritualistas vão nos trazer um conceito muito antigo que corrobora com o nosso conceito de causa e efeito, que é a lei do karma e a lei do dharma. A lei do karma, segundo os orientais, seria as leis, as heranças negativas que nós trazemos em nossa evolução de outras encarnações. Então, segundo eles, é preciso extinguir o karma, é preciso queimar, existe esse termo, queimar o karma, extinguir o karma e aumentar o nosso dharma. Dharma para eles essas são as heranças positivas. São aquilo que a gente gera pelos nossos atos, pelo nosso impacto, pelo impacto que as nossas ações têm sobre as pessoas. Então, extingue-se o karma, cria-se o dharma e logo a gente vai fazendo o processo de iluminação através deste ato, de movermos a nossa alma em direção ao bem, movermos a nossa alma em direção à luz. Não se improvisa uma pessoa iluminada do dia para a noite. Uma pessoa cheia de vícios, presa ainda nas viciações, seja esses vícios químicos, seja esses vícios mentais, vícios da palavra, vícios da mente, seja os vícios da vaidade, seja qual for o tipo de vício que nós carregamos dentro de nós. Não se improvisa essa libertação de uma hora para outra. A libertação de todos os vícios, de todos os males, de todas as nossas dificuldades existenciais, ela é fruto do tempo, da perseverança e do esforço. E os nossos mentores espirituais, os nossos guias, eles estão aqui justamente para nos ajudar neste processo. No mais das vezes, nós negamos esta ajuda, esse auxílio. Preferimos inconscientemente o auxílio daqueles que ainda também vivem as viciações da alma, daqueles que ainda trazem dificuldades em suas almas, como é o caso da maioria de nós mesmos. Trazemos grandes dificuldades, mas temos essa imensa ajuda. E estamos diante de um processo e de um tempo muito especial, pois estamos diante de uma transição planetária. Estamos saindo do mundo de expiação e provas, caminhando vagarosamente rumo ao mundo de regeneração. Será que estamos nos preparando devidamente para habitarmos, para estarmos habilitados a estarmos neste mundo de regeneração, que será a Terra num futuro mais ou menos próximo? Dependendo de como caminharmos, com maior ou com menor velocidade. Então, na realidade, quando nós vemos a lição da indulgência, nós percebemos
o quão importante é para nós estarmos direcionando a nossa vivência, a nossa vida, para uma vivência melhor. Seguindo aqui com o nosso estudo de hoje, sedes, pois, severos convosco, indulgente para com os outros. Pensai naquele que julgais em última instância, que vê os secretos pensamentos de cada coração, e que, em consequência, desculpa frequentemente as faltas que condenais, ou condena as que desculpais. Porque conhece o móvel de todas as ações. Pensai que vós, que clamais tão alto, anátema, talvez tenhais cometido faltas mais graves. Nós temos um grande exemplo dentro da doutrina, que foi Jesus Gonçalves, que hoje é um espírito iluminado, e que foi no pretérito ao grande Alarico, rei dos Visigodos. Os Visigodos, nós sabemos que eram povos bárbaros, né? Que iam em direção a aldeias, ateava fogo às aldeias, faziam escravos, matavam os homens, as crianças, escravizavam as mulheres, iam conquistando de povoado em povoado. O grande Alarico, o rei dos Visigodos, ele conta em várias obras disponíveis, obras espíritas mediúnicas, a epopeia pela qual ele passou reencarnação após encarnação, fazendo o processo de iluminação espiritual, muitas vezes através da lepra. E teve conosco aqui recentemente, em Pirapetingui, no lar de leprosos, lá na colônia Pirapetingui, que fica na cidade de Itu, tão visitada por nós todos. Tivemos essa honra e oportunidade de conhecer o centro que ele fundou, o Centro Espírita Santo Agostinho. E ele esteve conosco aqui recentemente com a lepra, passando aí por uma das últimas encarnações com essa doença, provavelmente a última com a lepra especificamente. Terão outras encarnações, porque ele está caminhando para a evolução assim como nós, mas ele já é um espírito iluminado. Quantos de nós pode alegar que nós não fomos bárbaros, ou comandamos legiões, ou cometemos erros no pretérito, e às vezes nós, pela bênção que é a bênção do esquecimento, que nos traz nessa atual encarnação, nós temos a oportunidade de refazer o novo caminho. Nós temos essa grande oportunidade de fazermos a nossa evolução de uma forma diferente. Temos todo esse conhecimento maravilhoso a nosso dispor para que possamos nos tornarmos mais sábios, mais conscientes da nossa vida espiritual. Por fim, sede indulgentes, meus amigos, porque a indulgência calma, corrige enquanto o rigor desalenta, afasta e irrita. Então, olha, eu vou repetir para vocês aqui, olha que bonito. Sede indulgentes, meus amigos, porque a indulgência calma, corrige enquanto o rigor desalenta, afasta e irrita. Então nós vamos perceber, quando nós estudamos as inúmeras oportunidades de evolução, e nós vamos estudar na vida e obra dos grandes seres iluminados que vieram nesse planeta, e em outras humanidades também são convidados para trazer a evolução, para trazer o conhecimento espiritual a outros povos também, de outras humanidades, de outros planetas. Nós vamos perceber que na realidade são seres que já fizeram esse salto de evolução. E nós ainda estamos, a maioria de nós,
viemos no propósito de fazermos alavancar a nossa alma, deixarmos os nossos vícios do pretérito, deixarmos os nossos apegos à matéria. O que acontece conosco hoje é que poucos de nós resolvemos deixar a vida espiritual acima da vida material. A maioria de nós ainda tem a vida material como o grande carro-chefe da nossa existência. Então nós temos a vida material como a vida principal. Nós estamos dizendo aqui para deixar as casas e sair como São Francisco de Assis, deixar toda a riqueza e palmilhando com uma sandália e uma túnica e sem morada, sem lugar para onde dormir. Nós não estamos nos referindo a isso, até porque o espírito ele não precisa palmilhar esses caminhos necessariamente, como os primeiros cristãos, São Francisco de Assis, entre outros, fizeram. Mas podemos sacrificar os nossos apegos, podemos sacrificar aquilo que nos ainda prende ainda a matéria de forma excessiva. Podemos sacrificar os nossos vícios. Enfim, temos a grande oportunidade de fazermos a nossa evolução espiritual de uma forma que nos liberte desses grilhões que ainda nos prendem no caminho evolutivo. E fazermos ingresso, mais ou menos tarde, seja daqui 100 ou seja daqui 1000 anos, em mundos mais avançados, mundos mais evoluídos. O nosso mesmo será, assim que fizer o processo de transição planetária, mas é preciso que a gente se desapegue das paixões humanas. É preciso que a gente trate a questão com seriedade, para que a gente possa fazer esta evolução. Gostaria de tocar para vocês, aliás, uma música muito especial, como encerramento dessa nossa live de hoje, essa live que nos trouxe essa grande oportunidade de falarmos um pouquinho da indulgência, esse sentimento maravilhoso, tão importante para nossas existências. Antes de tocar a música de encerramento, gostaria de convidar cada um de vocês que nos acompanha nessa live, nesta palestra dessa noite, a fecharmos os olhos e proferindo uma prece. Senhor da vida, arquiteto do universo, Pai de imensurável misericórdia e bondade, fortaleça-nos o nosso interior, fortaleça os nossos corações. Ajuda-nos, Senhor, através dos emissários amigos, através de Jesus, amado Mestre, dos nossos mentores, nossos guias, nossos anjos guardiões, a sermos mais fortes diante dos embates da vida. Auxilia-nos e fortalece os nossos corações quando qualquer pensamento de desalento desejar ocupar nossa casa mental. Que possamos potencializar a alegria, o ânimo, para que possamos estarmos mais firmes na senda evolutiva. Pedimos neste momento, Senhor Jesus, que abençoe os hospitais, ampare a esses profissionais de saúde que estão na linha de frente no combate ao coronavírus e também a tantas e tantas outras doenças que aí estão. Pedimos que envolvam os nossos companheiros, os enfermos, as pessoas que estão padecendo neste momento. Que a sua bondade infinita e os bons espíritos enviem as nossas vibrações, as nossas energias até esses locais. Enfim, que possamos nós estarmos sintonizados com essa fonte inexaurível de bênçãos, com essa paz infinita que Jesus nos proporciona dentro desse afã
desse propósito nosso de fazermos a nossa evolução espiritual. Para encerrarmos a nossa live de hoje, agradecendo a cada um de vocês que estão aqui acompanhando conosco, obrigado de coração. Agradeço a essa casa bendita, humildemente, de coração, pela oportunidade maravilhosa de estarmos aqui, sintonizados e falarmos de algo tão profundo e tão maravilhoso que é a indulgência. Agradeço a cada um de vocês da diretoria desta casa que nos acolhe, que nos dá essa grande oportunidade de falarmos de um tema tão maravilhoso, tão importante para as criaturas humanas. Desejosos que somos, cada um de vocês que nos acompanham aqui ao vivo nessa live, estão nos ouvindo neste momento, sejam agraciados com a paz divina. Fortaleça-vos, cada um de vós, que possamos nós nos fortalecermos todos para que tenhamos garra, harmonia e fé para fazermos essa transição, para fazermos do mundo um mundo melhor, um mundo mais digno de ser vivido, um mundo com mais paz. A música que eu escolhi para vocês foi a música de um grande compositor, o Schubert, que é a Ave Maria de Schubert, para encerrar aqui a nossa noite de hoje. Muita paz a todos.